Você se considera um bom médium? E quando você se consulta, sabe reconhecer qual médium é realmente bom? Afinal de contas, como identificar um bom médium? Se você tem missão no sacerdócio, se você quer conhecimentos mais profundos, você já é dirigente e precisa de mais conhecimento para exercer as suas funções dentro do terreiro de Umbanda, esse vídeo é para você. Eu sou Márcio Caim, Umbanda de Boa, sou sacerdote, professor e estudioso da Umbanda há mais de 10 anos e quero aqui te oferecer a oportunidade de fazer um curso de formação sacerdotal que vai fazer toda a diferença na sua vida. Você não vai aprender somente as obrigações, mas tudo que é necessário da parte material e espiritual de um terreiro de Umbanda, desde como legalizar o seu terreiro, passando por situações de como fazer a maci, como fazer a boca, que é descarrego com pólvora, banho de pipoca, como utilizar pemba pilada e outros fundamentos tão importantes da nossa religião. E eu não quero passar somente os meus conhecimentos, eu quero também transferir para você tudo aquilo que eu aprendi com sacerdotes mais velhos, pai Osmildo, mãe Alda, pai Ronaldo Linares, são sacerdotes da antiga que me ajudaram e me ensinaram muita coisa. Esse não é um curso rápido. Se você está procurando um curso rápido, um curso baratinho, você não vai ter qualidade. O que eu te ofereço aqui é informação e suporte às suas dúvidas. Inclusive, para todos aqueles que se formarem, concluírem o curso, terão, da minha parte, todo o apoio e orientação para o resto das suas jornadas sacerdotais. Aqui é um curso sério para pessoas sérias. E eu, como sempre peço, me dê a honra de ser o seu professor e nós aguardamos o seu contato, a sua matrícula e eu te aguardo na primeira aula no dia 24/7. Um salve com muita alegria, família Umbanda de Boa! Muita energia positiva para você, família! Olha como é gostoso a gente estar aqui todos os sábados fazendo esse vídeo um pouquinho mais longo, com conteúdo um pouco mais interessante, sempre abordando temas da espiritualidade e da nossa Umbanda. E você que é da família já sabe que tem que deixar o like, tem que comentar após o fim do vídeo aqui no YouTube e depois tem que compartilhar com tanta gente, porque realmente essa mensagem desse vídeo ela é importante para muita gente, é esclarecedora. Você chegou agora, quem será esse cidadão aí que está falando comigo no vídeo? Sou o Márcio Caim, esse é o Umbanda de Boa e a gente quer que você faça parte da nossa família. Para fazer parte, clica aqui no inscrever-se, torne-se inscrito e clica no sininho para receber sempre as notificações de novos vídeos. Certo, família? E a pergunta de $1 milhão. Mas como, Márcio, você teve a ideia para fazer esse vídeo? É impressionante como as pessoas ou duvidam dos médiuns da corrente. Isso acontece muito no Tufra, já vi acontecer no meu antigo terreiro, no Bom Pastor, vi acontecer em outros terreiros. As pessoas duvidam dos médiuns, isso é uma coisa muito constante na assistência. E ao mesmo tempo que a gente sabe, até porque entre os nossos alunos é uma pergunta muito frequente, como é que eu sei que eu estou no caminho certo, que eu estou me tornando um médium aproveitável, como é que eu sei que eu estou me tornando um bom médium? Então eu acho que essa é a base da pergunta do vídeo, tanto você se identificar como um bom médium ou não, ou também como identificar um bom médium ou não. E para começar esse vídeo, tem uma frase que, olha gente, desculpa quem concorda com isso, mas eu acho essa frase horrível. As pessoas falavam muito quando eu entrei na Umbanda, na década de 90, as pessoas falavam assim, médium bom é médium torto. O que elas queriam dizer? Aquele médium que bebia, aquele médium que vivia desempregado, aquele médium que vivia com problema no casamento, aquele médium que traía o marido ou traía a esposa. Esse tipo de médium era que parece que tinha os melhores guias, que tinha uma mediunidade mais intensa. Eu sempre achei isso horrível. Como assim? O cara tem guias tão maravilhosos que não consegue dar jeito nem na própria vida da pessoa. Como é que o guia vai resolver a minha vida? Mas era uma frase, e esse ditado, ele foi lenda dentro da Umbanda por décadas. Diria aí que desde a década de 50 para cá ele era muito utilizado. Hoje eu acho que não tem pé e não tem cabeça. Por um motivo muito simples, pessoal. Eu acho que se eu sou médium e a mediunidade, que já é uma bênção, por que a mediunidade, na minha opinião, é uma bênção? Eu sei que eu já fiz vídeos onde eu falei que mediunidade não é bênção e não é uma maldição. Mas eu vou falar por que a mediunidade é legal. Porque durante o atendimento das minhas entidades, eu estou aprendendo com eles. Estou verificando o sofrimento das pessoas, estou vendo eles transformarem a vida das pessoas. E tudo o que o caboclo que incorpora através do Márcio, o preto velho, o baiano, o boiadeiro, o Exu,
que incorpora através deste corpo físico, fala para as pessoas, também serve para a minha vida. Então, só por isso, eu acho que a mediunidade de incorporação dentro da Umbanda, ela é uma coisa que te traz o quê? Melhoria de vida, autoconhecimento, se você sabe aproveitar esta oportunidade. Então, minha vida mudou muito. E eu percebo que quanto melhor era o médium, verdadeiramente, o médium de entidades realmente elevadas, que falavam coisas realmente que faziam muito sentido, eram médiuns que tinham conduta muito correta na própria vida. Todo mundo erra, tá, gente? Esquece. Não vai existir Chico Xavier. Chico Xavier foi um ponto fora da curva, um ser de muita elevação espiritual. Não é o nosso ponto aqui. Mas nós aqui que estamos aqui no meio do caminho, procurando melhorar todo dia, a gente erra, mas a gente procura sempre acertar. Trabalha sempre para continuar evoluindo. Então, eu acho que o médium tem que ter essa pegada de evoluir constantemente, de não parar de estudar, não parar de aprender com seus próprios guias. Aprender a cada dia mais, que os guias são seres de tanta evolução e que sem eles a nossa vida é tão pequena que eu vou respeitar plenamente a minha incorporação, não vou interferir nesse trabalho maravilhoso, vou ser apenas um espectador de tudo isso. E o médium que faz isso, ele certamente já está num caminho melhor, um caminho de crescimento. E não adianta, tá, gente? Não dá pra gente falar que o médium ele vai conseguir crescer como médium enquanto ele não resolve os problemas que afligem a sua vida. Tanto problemas que vêm do passado, quanto os problemas no presente, os problemas pontuais que ele vive todos os dias. E aí nós entramos na história de equilíbrio emocional. Se o médium tem muitos problemas no passado, muita vergonha, muita raiva, muita frustração, muito medo, isso tudo atrapalha ele no presente. Então, as coisas do passado têm que ser resolvidas internamente, assim como os problemas pontuais que ele passa todos os dias. Por exemplo, doença na família, privação financeira, que às vezes ele está sempre precisando de dinheiro, às vezes passa por um momento triste da passagem de um ente querido, ou de um relacionamento que termina, coisas desse tipo, gente, que afetam as pessoas. O médium que é bom, ele não deve permitir que isso afete ele a ponto de atrapalhar o seu trabalho mediúnico, o seu trabalho espiritual. Então tem que existir este equilíbrio. Porque quando a gente fala, um bom médium, o que é ser bom médium, afinal de contas? É um cara que incorpora 50 entidades? É um cara que a entidade vem e mexe com todo mundo e passa um monte de coisa para todo mundo fazer? Não. O que é ser um bom médium, na minha opinião? E isso é importante, presta muita atenção. Ser bom médium é permitir que as entidades que se manifestam através de você atuem com 100% de autonomia, que eles possam se manifestar com plenitude, que o médium não interfira em absolutamente nada. Por isso que eu falei do médium ser um simples espectador. Quando o médium permite que a espiritualidade atue plenamente sobre ele, ele é um bom médium. Porque a espiritualidade, gente, ela já está evoluída, ela já está elevada, ela não precisa evoluir. Ela vai evoluir sim, mas do ponto de vista deles, no caminho deles. Para nós, eles são muito mais evoluídos que a gente. Então, às vezes eu vejo assim, a entidade tem que evoluir. Eu acho isso outra frase horrível dentro da Umbanda. Quem tem que evoluir é o médium, não é a entidade. Eu posso falar com toda a tranquilidade no meu coração que 90%, 95% eu diria até, dos erros que são atribuídos às entidades é dos médiuns. São por episódios de mistificação e de animismo. Mistificação é quando o médium finge estar incorporado. Animismo é quando o médium eventualmente interfere, atravessa, passa na frente da entidade, seja por 5 segundos, 10 segundos. É eventual, são pontos durante um atendimento que o médium acaba atravessando a entidade. Isso aí não é um bom médium. O médium que tem muitos episódios de animismo, o médium que mistifica, que finge, esse não é um bom médium. E haverá de ser sim cobrado por isso. E aí tem aquela pergunta, o que é necessário para um sacerdote, um pai ou mãe de santo, promover uma pessoa da gira de desenvolvimento para a gira de atendimento, para a gira normal, para a gira de trabalho da casa, para passar a ser um médium de atendimento? Bom, o sacerdote deverá ter observado esse médium, observado o atendimento das entidades desse médium e, por último, também verificar as graças alcançadas
por essas entidades para as pessoas que se consultam com ela. Porque uma coisa é verdade, gente, não adianta você pôr a pessoa em desenvolvimento mediúnico e não dar oportunidade de consulta, não dar oportunidade para que as entidades desse médium em desenvolvimento, quando você vê que ele cresceu, que a incorporação já está mais firme, mais plena, você tem que dar oportunidade de consultas para esse médium, para você poder avaliar o trabalho, tanto do médium quanto da entidade. Pode não ser um pessoal de assistência, alguém de fora da casa, mas os cambones, as pessoas da casa, ele induz essas pessoas a passarem para aquela entidade. E aí ele vai avaliar o trabalho, como que está as mensagens, o que a entidade fala para as pessoas e, além de tudo, o que a entidade faz, quais são as obras daquela entidade. Às vezes a pessoa está muito carregada, passa com a entidade de um médium, mesmo em desenvolvimento, ele dá um passe, a entidade dá um passe, ele se sente bem. Significa que aquele médium não está interferindo no trabalho da entidade, que as entidades que se manifestam através daquele médium também alcançam graças. É a forma que a gente tem hoje para avaliar se o médium está apto, se ele tem capacidade para se tornar um médium de atendimento. Vai verificar também quando acaba, quando finda a gira, quando encerra o trabalho espiritual, qual a condição daquele médium. Se ele está legal, é um indicativo de que ele está permitindo que as entidades se manifestem em plena força. E também o médium que consegue permitir 100% que a espiritualidade se manifeste por ele, ele começa a ter até uma grande transformação na vida material. Tudo começa a se abrir positivamente. E isso tudo são indicativos de que esse médium está apto, de que esse médium é capaz, ele já está pronto para se tornar um médium de atendimento da gira normal da casa. É interessante lembrar como é que os antigos pais de santo e mães de santo, não todos, claro, mas alguns faziam para conferir se o médium estava incorporado, realmente incorporado ou não. Então muitos tinham o costume de, por exemplo, quando você está com o Exu, normalmente as mãos ficam parecendo garras, somente quando você está com o Exu. Aí assim, eles esticavam o dedo, eles soltavam, se o dedo normalmente voltasse à posição de garra, era um indicativo de que estava incorporado. Tinha gente que gostava de levar água para Exu beber, e Exu antes de beber falava assim, isso aqui eu não bebo porque é água. Outra situação que é bastante complicada, mas pai de santo que pegava um alfinetinho e ia cutucando literalmente os médiuns incorporados. Aquele que gritasse é porque não era a entidade, não estava deixando a entidade se manifestar em plena força. E ainda existem os casos que são realmente muito complicados. Isso dificilmente aconteceu na Umbanda, mas acontece sim em algumas nações do Candomblé, onde faz, por exemplo, para ver se está incorporado com o Orixá Xangô, eles fazem um chão de carvão em brasa e o médium incorporado passa ajoelhado sobre essas pedras de carvão em brasa. Muita gente passava e não se queimava. Existem outros sacerdotes que levavam as pessoas para a natureza e pegavam como se fosse uma tocha e passava em volta da pessoa. Porque se a incorporação está firme, a entidade não tem medo, quem tem medo é o médium. Então, eram testes e testes que eram feitos com os médiuns para verificar se eles estavam realmente evoluindo, se eles estavam prontos para se tornar médiuns de atendimento. É uma história muito interessante, uma mãe de santo muito antiga que eu conheci, que ela falava que esse problema do médium sempre fala assim, ai, eu não lembro de nada que a entidade falou porque eu sou inconsciente. Essa é uma história muito interessante, porque era uma médium que incorporava uma pombagira e a pombagira vinha e queria dar ordem no terreiro, queria fazer o que queria. Daí, quando acabava o trabalho, a mãe de santo chamava a médium e chamava a atenção da médium. A médium falava, ai mãe, me desculpa, mas eu não lembro o que minha entidade fazia. E aquilo um dia foi, digamos assim, perdendo a paciência com essa médium. E tinha a história de que o marido dessa médium levava ela para o trabalho espiritual do terreiro e depois ia embora e voltava para pegá-la no final. Um dia, no final do trabalho, o marido da médium chegou para levar e falou, olha, eu quero falar com os dois, tanto com você, filha, quanto com o seu marido. Daí foram para um canto do terreiro, a mãe de santo virou para os dois e falou, ó, a sua pombagira falou que seu marido está fazendo isso, está te traindo, quando ele deixa você, ele sai com outra mulher, isso, aquilo, aquele outro. E o marido ficou em pânico, tipo assim, como assim? Daí a médium falou assim, nossa mãe, mas eu não me lembro não que a minha guia falou que a pombagira tenha falado isso do meu marido. Falou, você não lembra mesmo, porque você nunca lembra o que a sua entidade fala. E a médium começou a ficar muito constrangida, falou, não mãe, a entidade jamais ia falar um negócio desse. Não, mas eu estou falando que falou. Daí uma hora a médium ficou brava, falou, não mãe, a entidade não falou isso. Ela falou, então você a partir de hoje nunca mais me minta que você é inconsciente.
Mas era o sistema dos antigos, né, gente? Eu acho que é meio descabido, não tem mais cabimento a gente utilizar esse tipo de prova. Eu, por exemplo, como sacerdote, eu tenho uma equipe espiritual dentro do Tufro, nós somos em 4, então a gente chega, a gente tem contato com os médios em desenvolvimento, conversa com as entidades. Eu só de chegar na frente da entidade incorporada, eu, Márcio, sem estar incorporado, e fechar os meus olhos, eu sinto se tem incorporação, se não tem. Eu faço perguntas específicas, às vezes, para as entidades, para verificar quais são as respostas. Porque as entidades espirituais da Umbanda são entidades de muita evolução. Então, eles não ficam chateados, eles não ficam bravos. Se você tiver educação, souber conversar, eles são capazes de promover, de transferir muitos ensinamentos maravilhosos para você, mesmo em um médium iniciante. Se aquele médium está com aquele objetivo de não interferir, é assim que ele vai crescer. Hoje é assim que a gente avalia. E fora tudo isso, é tudo aquilo que eu já disse de você colocar cambones, filhos de fé da casa para passar com aquela entidade, também verificar as graças que as entidades daquele médium alcançam e tudo o mais. E daí tem aquela boa e velha história, eu acabei de falar, o que esperar de um médium para que ele se torne um bom médium. Equilíbrio emocional, que ele seja um cumpridor das regras tanto da Umbanda quanto do terreiro. Então, fazer preceitos, zelar da sua roupa, levar todos os fundamentos, todos os instrumentos, todos os materiais de suas entidades, sempre zelar de suas guias, firmar suas velas, fazer suas orações, tomar banho de ervas, principalmente nos dias de trabalho. Isso são coisas que você espera do bom médium que se dedica, que se aplica, que estuda, que pergunta, que quer mais o tempo todo. É isso que eu espero de um bom médium. Mas existe o outro lado desta moeda, que é como alguém da assistência pode identificar se o médium está incorporado adequadamente ou não, ou se aquele médium não está fingindo ou não está praticando animismo. Como é que alguém que é leigo pode saber? E aí que é uma situação bastante interessante e que eu julgo bastante delicada, porque vejo muita gente da assistência que nunca teve experiência nem internamente dentro de terreiro e muito menos com incorporação. E a pessoa quer chegar e falar, as pessoas às vezes estão na assistência e ficam falando para as pessoas aos seus lados. Olha, fulana de tal, aquela ali não está incorporada a nada. Aquele fulano lá também não está nada incorporado. Aquilo lá é o médium. Eu falo assim, que capacidade você tem? Se nós que somos sacerdotes, às vezes temos alguma dificuldade para verificar isso com clareza, a pessoa lá sentada no banco, ela consegue ver tudo, ela sabe tudo. Ah, Márcio, mas ela pode ter um dom. Não, eu acho que a gente tem que ter um dom, mas eu acho que a gente tem que ter respeito. Eu acho que se você passa em atendimento e alguma coisa te desperta a atenção de que ali não tem uma entidade, que foi a pessoa, você deve levar para quem de direito, no caso, para o sacerdote, para o cambone-chefe, para alguém da casa, para que aquela pessoa seja instruída melhor. Mas o que não admito é que a pessoa chegue, passe por consulta, daí ela vem me procurar para reclamar. Olha, fulano de tal não está incorporado, ou a fulana de tal não está incorporada. E eu falo assim, olha, por que motivo? Ah, é porque eu fiz uma pergunta e ele não me respondeu. Por exemplo, eu perguntei para a entidade o que vai acontecer na minha vida no futuro e a entidade não me respondeu, então não está incorporado. Olha, gente, isso não é motivo. A espiritualidade não existe para ficar contando o futuro da sua vida. O futuro da sua vida, quem tem que viver é você. Você não tem que ter spoiler do que vai ter na sua vida futuramente. O que a espiritualidade tem a obrigação de fazer é te dar apoio, te dar sustentação, te dar orientação, te dar força para você superar o que vem pela frente. Mas não tem obrigatoriedade de ficar contando tudo o que vai acontecer no futuro da sua vida. Outra coisa, quando a entidade comenta alguma coisa que a pessoa não gostou. Eu tenho histórias aqui que eu poderia ficar assim fazendo horas de vídeo com isso daqui. Mas tem uma história de um homem que disse que trabalhou 20 anos na Umbanda e já estava quase 15 anos parado e foi tomar um passe lá no Tufro. Aí ele caiu com um médium que eu confio bastante, e daí ele se ajoelhou, era um trabalho de preto velho, se ajoelhou na frente do preto velho falando assim, enquanto se ajoelhava, salve vossas forças, eu já vou falar para o senhor que preste atenção no que o senhor vai falar, porque eu trabalhei 20 anos na Umbanda e sei bem como é esse negócio de incorporação. O preto velho virou para ele e falou assim, nossa meu filho, 20 anos trabalhou tudo isso? Eu falei, trabalhei tudo isso, e não aprendeu uma gota de humildade até agora, né? Quebrou o homem no meio. O homem saiu da consulta reclamando que ali não tinha preto velho, ali era o médium. Por quê? Só porque ele falou uma verdade que você não gostou?
Isso me preocupa muito com esse negócio de assistência ou pessoas que não estão praticando a Umbanda querer falar se fulano está incorporado ou não. Existem pessoas que incorporam e mudam as fisionomias do rosto, o comportamento do corpo, o posicionamento das mãos e dos dedos. E às vezes é claro isso, às vezes não. Incorporação mais sutil, que não transfigura tanto a pessoa. Às vezes é mais na voz, no trejeito de falar. Mas não significa, não, ele não está com cara. Já ouvi isso, tá? A pessoa da assistência chega para mim e fala, mas aquele lá está com cara de quem não está incorporado. Eu falei, incorporação tem que ter cara agora? Então, essas coisas que me incomodam, sabe? Assistência, gente, não tem que ter esse julgamento. Por quê? Porque não tem capacidade. Eu acho que se você foi uma vez ou duas no terreiro e não gostou, procura outro terreiro. Eu ainda vou dar a resposta que você está esperando. Tem que só ter mais um pouquinho de paciência. Como é que você sabe efetivamente que ali tem ou não uma entidade espiritual? Mas aí cai aquela história de a entidade que pede entrega direto. Essa é a entidade, não é um médium. Isso pra mim não quer dizer nada, gente. Porque a entidade mandou eu firmar a vela, mandou eu ir no cemitério, mandou eu mandar rezar uma missa pras almas. Ali tem entidade. Olha, pessoal, eu acho que não é a entidade que faz mais estardalhaço que significa que ali exista uma manifestação pura da espiritualidade. Então, às vezes me chateia quando tem a entidade que fala, traga um perfume para eu te cruzar. Se você quer aquele homem, eu vou te ajudar. Não, se você quer a vaga do seu chefe, eu vou dar um jeito de você conseguir a vaga do seu chefe. Viu? A espiritualidade superior não coloca nada, não sugere nada que desnecessariamente ou que interfira no livre-arbítrio das pessoas ou ainda que possa causar o mal, por menor que ele seja. Agora, as pessoas elas não estão querendo a espiritualidade para crescer pessoalmente. Elas querem que a espiritualidade resolva a vida delas. Aí fica difícil. Aí você só vai achar a entidade quando ela falar aquilo que você quer ouvir, aí tem médium incorporado, aí tem entidade trabalhando. Quando a entidade às vezes fala tudo o que você precisa ouvir para que você melhore, para que você mude, para que você se transforme para melhor, para que você cresça e evolua, aí está errado. Aí não tem entidade incorporada então. Existe uma forma sim de você identificar se aquilo que está na sua frente, se é um médium incorporado plenamente ou não. E isso meu mestre me ensinou bem no comecinho da minha trajetória dentro da Umbanda, que era a dúvida que eu tinha. Eu perguntava para ele, seu Mulu, como é que eu vou descobrir se a entidade que está na minha frente, se é verdadeira ou não, se é o médium que está fingindo, se é uma mentira? Como é que eu vou saber separar, discernir isso? E ele falou uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. E as pessoas falam, isso é balela. Não, funciona. Porque isso eu ensinei para inúmeras pessoas e inúmeras pessoas já fizeram isso e comprovaram isso. Quando a entidade estiver falando, fecha os teus olhos, escute atentamente o que aquela entidade está falando. Se você sentir que aqui fez sentido, que seu coração aqueceu, que aquelas palavras, por mais que sejam duras, existe uma realidade, existe uma essência, você sente que é para você, aí sim. Tem uma entidade incorporada ali. Mas eu acho que a gente tem que ter muito respeito pelos médiuns de uma casa. Você pode ter uma casa que não seja bem organizada, que não seja bem dirigida, isso pode acontecer. Às vezes você pode ter alguma casa que o médium sempre foi bom, ele está passando por um momento difícil, quem sabe as incorporações dele não estejam plenas, que é uma fase transitória, isso vai passar e o médium vai melhorar. Claro que cabe ao sacerdote ficar policiando tudo isso, mas são situações que podem acontecer. Mas pessoal, quando você vai no terreiro de Umbanda, que você vê que é limpo, que é organizado, que os médiuns são respeitosos e que você vê que todos os trabalhos daqueles médiuns deixam suas casas e trazem suas roupas brancas, as suas guias, o seu charuto, o seu cachimbo, o seu cigarro, a bebida das suas entidades. Ser humanista dá muito trabalho, ser médium dá mais trabalho ainda. Então, só por todo esse carinho e toda essa dedicação, os médiuns de Umbanda merecem respeito. Se você está indo num terreiro, passou uma entidade, num médium, não gostou, passe com outra. Outra coisa, pessoal, evite passar com parentes ou com pessoas que você conhece. Essa é uma regra que a gente tem bem antes do Tufla. A pessoa fala, não, meu irmão me convidou, eu vou passar com a entidade do meu irmão. Eu falo, não passe. Passe com a entidade de um outro médium. O seu irmão sabe tudo que aconteceu na sua vida. Se a entidade falar qualquer coisa, sabe o que você vai falar? Isso aí não era entidade, foi o meu irmão que falou. Então são situações, são coisas pequenas, mas que fazem toda a diferença. Porque eu falo para você, gente, independente do que você acredite ou deixe de acreditar, se você for com humildade, tem um grande amigo meu, Zé Luiz Pupo,
Beijo para você, meu irmão, aí em São Carlos. Ele fala uma coisa impressionante que é verdade. Ele falou assim: quando eu cheguei no Bom Pastor uma vez, eu precisava de muita ajuda. Eu estava com a minha vida arrasada. Eu fiquei na fila e eu caí aleatoriamente com uma entidade que transformou a minha vida. A vida dele está muito bem, que Oxalá continue abençoando o Cezé. Ele falou assim: e um dia, passados 5, 6 anos que minha vida estava já numa boa, eu fui para o terreiro novamente, no caso, no mesmo terreiro, ficou na fila e caiu com uma médium, basicamente, lá que estava iniciando. E ele entendeu o quê? Ele falou assim: hoje eu estou caindo com ela, que a espiritualidade sabe que eu não preciso. Então ele falou: só peço um axé, só peço um passe. Ainda deu um passe, ele agradeceu e foi embora. Essa humildade dele, eu acho que foi isso que credenciou ele a alcançar tantas graças como ele alcançou na vida dele. E se você quer alcançar tantas graças também, chegue nos terreiros humanos, mas chegue com humildade. Se você está vendo que o terreiro não se sintoniza com você, procure outro terreiro. Mas não critique os médiuns, não critique a casa, não queira alegar que os médiuns não estão incorporados. Vou falar que não existem casas onde existam médiuns mistificando, fingindo ou atravessando suas entidades? É claro que existe. Até em terreiros bons você pode encontrar isso eventualmente. Mas a gente tem que respeitar uma história de amor, de carinho, de devoção e dedicação dos filhos da casa, dos médiuns de Umbanda e de tanta gente que trabalha para que uma gira possa acontecer. Também vou lembrar você, gente, que se você passa, você está mal. Ou você só foi tomar um passe no terreiro, daí a pessoa às vezes acredita que o médium não está incorporado. Muita gente se sugestiona a sair passando mal. E isso não é uma coisa que faz sentido. Por que, Márcio? Eu passei com o médium, não tinha entidade nenhuma lá e saí passando mal. Agora, você tem que entender que um trabalho de Umbanda, você não passa com um médium. Existe uma corrente mediúnica que é formada pelos médiuns. Existe uma corrente espiritual que é formada por inúmeras entidades incorporadas e não incorporadas. E elas vão zelar por você. Se você chegar com a humildade de acreditar que todo o mal que você está carregando vai ficar ali dentro daquele congá, vai ficar ali naquela corrente, ela vai ficar. Então assim, pare de se sugestionar. Claro que tem gente que tem problemas mediúnicos, que às vezes precisam, às vezes mesmo no final do trabalho, dar uma última limpeza, tem que aprender a firmar a cabeça, tem que ser melhor orientada. A gente sabe que isso é possível, mas não adianta, a pessoa passou com uma entidade e viu que, eu acho que ela não está incorporada, eu sei com dor de cabeça, porque não tinha entidade nenhuma, eu sei com dor de cabeça. Não se sugestione a isso, gente. Tem tanto amor, tanto carinho, tanta fé, tanta caridade dentro de um terreiro de Umbanda, que se você fosse para ficar na assistência por 1 hora, fizesse suas orações e entregasse seu coração ali, mesmo sem passar em consulta, se você tiver humildade, você sai de lá sempre melhor do que o momento que entrou, você sempre sai com uma graça, com uma dádiva, com um milagre dali. E para fechar o vídeo, né, gente, qual que é o melhor momento de um médium? Eu acho que é que eu falo muito nos cursos que a gente dá. É uma coisa chamada maturidade mediúnica. A maturidade mediúnica, ela depende da maturidade pessoal daquela pessoa. A pessoa, às vezes, mais velha, normalmente ela se torna madura mediunicamente mais rápido, mas não é porque ela tem mais idade que ela tenha maturidade em tudo. Eu conheço pessoas de 18 anos que têm muito mais maturidade do que pessoas de 50 anos. Mas a maturidade mediúnica começa na maturidade pessoal, que faz com que a pessoa leve a sério, tenha humildade, tenha respeito ao sagrado, tenha amor àquilo que faz, entenda o porquê aquilo é tão importante para aquela pessoa e para tanta gente que vai no terreiro. Quando chega nesse ponto, a pessoa cria uma linha de confiança com seus guias e protetores e as incorporações passam a ser mais firmes, mais plenas. A pessoa vai interferindo cada vez menos no trabalho da entidade, até que chega no nível que as entidades se manifestam de forma plena. Quando isso acontece, é o melhor momento do médium, que eu chamo de maturidade mediúnica. E esse foi o fim do nosso vídeo. Gratidão, 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 galera. A gente só tem gratidão. O canal não para de crescer. Em breve teremos novidades para vocês nos aguardem. Pessoal, não deixe de acessar o nosso novo site www.umbandiboa.com.br. Lá você vai encontrar informação sobre todos os cursos, quando vai abrir matrícula, e também tem a nossa lojinha, gente. Tem muita coisa bacana. Vai lá na lojinha do Umbanda de Boa, eu garanto para você que você não vai se arrepender. Tem muito artigo, muito bonito, muito bacana, coisa muito interessante para você verificar lá. Certo? Se você não deixou o like, deixa o like, comenta e compartilha. Vamos ajudar o canal a crescer cada vez mais. Gratidão mais uma vez. Você sabe o que eu quero? Eu quero que você fique de boa. Salve meu pai Oxalá,
A vós, meu Pai, peço nesse momento a bênção sobre todos os médiuns de Umbanda, sobre aqueles que estão iniciando, que possam compreender essa interação, essa conexão com seus guias espirituais, que possam respeitar o trabalho deles, que possam crescer e evoluir como médiuns para serem instrumentos e aparelhos verdadeiramente aproveitáveis e úteis para a espiritualidade superior. Pai, aos médiuns já de atendimento, aos médiuns mais velhos, Pai, dai humildade a eles, não deixe que a arrogância tome conta de suas mentes e de seus corações, que eles continuem não somente humildes, mas que procurem aprender com os mais novos, que continuem estudando a nossa Umbanda, que tenham cada vez mais fé, amor, dedicação e que mostre isso nos atos, não somente com a sua família, com seus entes queridos, mas também mostrando amor e respeito por todos os seus irmãos de fé e todas as pessoas que vão nas assistências dos nossos terreiros de Umbanda. Por último, meu Pai, abençoai a todas as pessoas de assistência que vão nas assistências dos terreiros para que tenham humildade, que não façam julgamento prévio de se o médium está ou não incorporado, mas que ela possa sim, independente da presença do médium, que ela possa se conectar sempre com o axé dos orixás e o poder da espiritualidade de Umbanda para transformar, para se libertar dos males e transformar sua vida para uma vida cada vez melhor. É assim que se faz um bom médium: amor, fé, dedicação, abdicação, respeito ao sagrado. Que Oxalá abençoe a todos e até a próxima.